O assunto hoje é ideologia. É um assunto para o qual muita gente não dá a devida importância. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo é para você, que vive uma vida ocupada, que tem muitos problemas, que tem que cuidar da família, que trabalha muito. No seu tempo de lazer, você lê um pouco, pratica esporte, vê uma minissérie, e você nunca teve muito tempo para mergulhar nesse assunto. E você, francamente, nem se interessa muito por isso. Não tem nada de errado com isso. Você acha esse negócio de ideologia uma besteira, uma bobagem, essa briga tola entre esquerda e direita? Isso não tem significado nenhum para você. Não tem problema nenhum nisso. Mas você precisa entender algumas coisas. A coisa mais importante que a gente precisa dizer primeiro é: não importa muito se você acredita ou valoriza essa coisa de ideologia. O que importa é que as pessoas que estão em posição de poder, as pessoas que tomam decisões que afetam diretamente a sua vida, essas pessoas acreditam em ideologia e elas são movidas por ideologia. Então, é importante que você conheça um pouco, nem que seja simplesmente para você entender um pouco melhor o que está acontecendo à sua volta e para você se proteger e conseguir tomar decisões melhores para a sua vida. O que é ideologia? Ideologia é uma forma de você especificar como as pessoas devem pensar, como elas devem se comportar, que valores elas devem ter, como é que elas devem tratar assuntos como justiça, economia, crime. Isso tudo vem dentro desse pacote que a gente chama de ideologia. Por isso, muita gente, com uma certa razão, diz: ideologia é besteira, ideologia é para quem quer ser comandado. Quem segue uma ideologia cegamente é como se fosse um robô. A ideologia diz para a pessoa como ela deve se comportar. A ideologia diz para a pessoa como ela deve pensar. Tem um escritor americano chamado George Packer, ele tem uma frase que diz: a ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Por isso, ideologia é uma coisa que pode cegar, pode levar pessoas, sociedades, países à ruína, à desgraça, ao caos. Já aconteceu muitas vezes na história. Então, a gente precisa entender o que é isso. Eu vou fazer um outro vídeo explicando em detalhes as diferenças das diversas ideologias que existem hoje. Mas, para esse vídeo aqui, você só precisa saber o seguinte: hoje existe uma grande divisão do pensamento social, político, econômico do mundo, no mundo inteiro. De um lado está a esquerda, do outro lado está a direita. Isso não são termos bobos, infantis, que não querem dizer nada. Essa não é uma discussão de diretório acadêmico, como muitas vezes parece. Isso é a realidade. Se você for na Austrália, se você for no Canadá, se você for na Alemanha, na França, no Reino Unido, na China, na América do Sul, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar essa divisão de pensamento. Isso é resultado de vários eventos históricos que eu vou falar, que eu vou tratar no outro vídeo que eu vou fazer. Eu vou entrar em detalhes. É a nossa conversa aqui, você só precisa saber disso. Existe a ideologia de esquerda, a forma de pensamento da esquerda e a forma de pensamento da direita. Quando você, por exemplo, escolhe um político, ou vota num político, ou apoia um político, ou elogia um político, esse político, em geral, tem uma forma de pensar. Provavelmente, esse político ou tem um pensamento de esquerda, ou tem um pensamento de direita, ou ele é o que se chama de centro. Hoje em dia,
na maioria das vezes, as pessoas que são chamadas de centro, na verdade, elas têm uma variação do pensamento de esquerda. Por que isso acontece? Porque, ao longo de muito tempo, o pensamento de esquerda vem penetrando o senso comum. Isso acontece porque o pensamento de esquerda atingiu praticamente o controle total dos meios de comunicação, da cultura, da mídia, da música, da literatura, do cinema, do sistema de ensino, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Então, alguns conceitos que são conceitos do pensamento de esquerda, que são conceitos dos grandes pensadores de esquerda, esses conceitos penetraram na nossa linguagem comum. A gente nem percebe isso. É como se o pensamento de esquerda estivesse no ar. Você respira e você acha que aquilo são ideias suas, mas não são. São ideias de esquerda. Por isso, hoje, as pessoas que dizem, não, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, em geral, elas têm uma variação do pensamento de esquerda. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês vários exemplos. Mas eu quero agora dar um exemplo. Eu vou fazer um teste com vocês, para ver se eu estou certo ou estou errado. Eu vou colocar aqui uma fotografia de duas pessoas, dois economistas, e eu quero que você me diga se você sabe quem são esses homens. Essa é a fotografia. Eu tenho certeza que você sabe quem é o barbudo do lado esquerdo da foto. Eu não tenho dúvida nenhuma que você sabe que ele é Karl Marx, o pensador, o fundador do marxismo, considerado por alguns, por muitos, como economista, como um grande filósofo, considerado por outros como um ser abjeto, um homem que jogou a sua família na miséria, um homem mesquinho, que não entendia nada do que estava acontecendo no mundo dele e criou uma teoria que é usada, que foi usada pelos maiores assassinos da humanidade para justificar os seus atos. Muito bem, você sabe quem é Karl Marx do lado esquerdo. Agora, eu tenho quase certeza que você não tem a mínima ideia de quem está do lado direito da foto. Quem está do lado direito da foto é Ludwig von Mises, o economista que provou que Marx estava completamente errado. Mises é um dos expoentes da escola austríaca de economia. É uma forma de pensar a economia que dá ênfase na liberdade, que defende um Estado pequeno, que defende poucos impostos, que defende a liberdade. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar de Ludwig von Mises e nunca tinha visto uma foto dele. Então, aqui está a prova. Essa fotografia é a prova do que eu acabei de mostrar, do que eu acabei de dizer. Muitas das ideias que hoje são tidas como ideias do senso comum, muitas das ideias que são repetidas pelos personagens das novelas, das minisséries, que são ditas pelas reportagens da televisão, são ideias de fundo marxista. Você precisa ter consciência disso. Ideologia influencia toda a nossa vida. Quando você apoia ou vota num político de esquerda, você está apoiando e votando em projetos que vão aumentar os impostos, porque o pensamento de esquerda acredita num Estado grande. O Estado tem que ser gigantesco, nada pode acontecer fora do Estado, o Estado tem que redistribuir a riqueza. Os políticos de esquerda acreditam nisso. Essa frase, redistribuir a riqueza, ela geralmente vem de outra forma. Ela vem como combate à desigualdade. O que significa combate à desigualdade? Significa tirar dinheiro de você, o dinheiro que você ganhou trabalhando, ou que você herdou do seu pai, porque o seu pai trabalhou, tirar esse dinheiro de você e dar para alguém que o Estado acha que tem menos que você e que deveria ter a mesma coisa que você.
Então, essa é uma visão de esquerda. Quando você vota num político de esquerda, você está votando no autoritarismo, na centralização do poder. Esse é o modelo de todos os países onde o socialismo ou o comunismo venceu. Quando você escolhe votar num político que defende as ideias da direita, você está votando, você está apoiando projetos que diminuem o imposto, por exemplo. Projetos que defendem a propriedade privada. Isso é uma coisa muito importante, sobre a qual eu vou falar no meu próximo vídeo. A ideia central do pensamento de esquerda, nunca tenha nenhuma dúvida sobre isso. A ideia central do pensamento de esquerda é o fim da propriedade privada. Na cabeça delirante de Karl Marx, enquanto ele vivia na miséria, os seus filhos morriam de fome, 2 de suas filhas cometeram suicídio quando adultas, porque não conseguiram se livrar dos traumas da vida da família Marx. Enquanto levava essa vida miserável, Marx concebeu essa loucura chamada comunismo. Então, no comunismo, acaba a propriedade privada. Nada é de ninguém, tudo é de todos. Uma coisa que nunca existiu em nenhuma sociedade avançada da humanidade. Então, o comunista, o socialista, tem uma obsessão com o fim da propriedade privada. Ele vai apoiar movimentos de invasão, seja invasão de fazendas, ou invasão de casas, invasão de apartamentos. Ele vai apoiar a elevação de impostos, IPTU, imposto de renda, imposto sobre herança, para que a propriedade seja retirada das pessoas. A propriedade tem que vir para o Estado e o Estado vai distribuir. Essas são algumas das ideias. Há muitas outras. Por exemplo, a glamorização do criminoso é uma ideia essencial do pensamento de esquerda. A criação de todo tipo de conflito em toda situação. O pensamento de esquerda procura por um oprimido e um opressor. Por exemplo, na segurança pública, o oprimido é o bandido, o opressor é a polícia. No casamento, né, aí depende do momento, mas a ideologia de gênero, a linguagem neutra de gênero, todas essas coisas afetam a sua vida, afetam o seu emprego, afetam a capacidade que você tem de criar uma empresa, de investir. Todas essas ideias afetam o valor do dinheiro. O fenômeno que a gente vê hoje de inflação, que acontece no mundo inteiro, o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo. Há 10 anos atrás, com R$100, você entrava no supermercado e enchia o carrinho. Hoje você compra 4 ou 5 coisas. Daqui a 10 anos, pode escrever o que eu estou dizendo, R$100 vai comprar o quê? 1 litro de leite, 1 dúzia de ovos. Isso, a inflação, é resultado de uma forma de pensar a economia chamada de escola keynesiana, que tem um fundamento de esquerda. É uma derivação do pensamento de esquerda. Então, é muito importante a gente entender isso. Não menospreze a importância que a ideologia tem na sua vida. Ainda que você seja capaz de pensar por si mesmo, ainda que você não precise de ideologia para conduzir a sua vida, as pessoas que estão no poder no mundo inteiro usam a ideologia como seu guia. Então é muito importante que você entenda isso e que você conheça o mínimo sobre as ideologias. No próximo vídeo, eu vou entrar nos detalhes das ideologias, eu vou falar sobre a diferença entre esquerda e direita, como isso se originou. Eu vou falar também de diversas formas de olhar as ideologias. Não existe só uma forma. Existem várias maneiras de você classificar marxismo, comunismo, socialismo, capitalismo, conservadorismo, liberalismo. Eu vou falar sobre isso tudo no próximo vídeo. Eu quero pedir a você, se você ainda não é membro do meu canal,
por favor, se torne membro, porque isso ajuda muito o nosso trabalho.